Você é gaúcho, né? Um pouquinho da sua história, desde a infância, adolescência, como é que foi sua participação na luta pela terra lá no sul do Brasil e quando que você veio para cá e por quê? Enio José Vonenberg, sou natural do Rio Grande do Sul, Palmeiras das Missões. Samuel conheceu minha terra boa lá dos meus pais, minha mãe lá. Palmeiras das Missões está em qual região? É norte do Rio Grande do Sul. Norte. É quase divisa com Santa Catarina. O Rio Grande do Sul se divide. Então está perto de Chapecó. Está a uns 150 quilômetros de Chapecó. Que foi um outro berço grande do MST. Exatamente. E o Rio Grande do Sul se dividiu em dois estados, né? A região norte e nordeste do Rio Grande do Sul, onde vieram os imigrantes italianos, alemães e poloneses, que foram jogados para a região mais morrada do Rio Grande do Sul, né? E tinha morro. Os italianos foram mais para a Serra de Caxias, né? Que vieram em maior número. Enfim, as terras que não eram muito boas para cultivo de máquina foram jogadas para os... Então nós era tudo sem terra, já está a origem. Né? A região mais morrada então é essa do norte? É a região serrana, né, que já fica um pouco mais para quase oeste, né, do Rio Grande do Sul. Norte-oeste. Agora você é descendência italiana, não? Sou alemão. Alemão. Então aí também está a origem, porque nós, que muitos alemães e italianos não se reconheciam, não se reconhecem hoje é entendido como os prósperos, né? Mas nossas origens já não estavam sobrando na Alemanha, não estava sobrando na Itália, não estava sobrando na Polônia. Meu pai demorou a entender isso. Meu avô acho que entendeu melhor do que meu pai isso. Porque depois eles vieram aqui, trabalharam muito e adquiriram uma propriedade de terra. E aquilo no capitalismo sempre transforma, né, as pessoas como foi trabalhando, e esqueceram sua origem, de que eles vieram nos porão dos navios como sem terra. Então nós somos uma família de 7 irmãos, que meu pai e minha mãe construíram um lote lá de 17 hectares, né? E a partir de que eles foram casando, aquele lotezinho ficou pequeno ali. Né? E os últimos que foram... comprando? Como é que foi o seu comprando. Meu pai é de... E você é primogênito, filho? Eu sou penúltimo dos 7 irmãos. Né? Primeiro 3 irmãs, depois mais 2 irmãos, daí eu e mais uma irmã. E os últimos 3 que tiveram que ir para a luta do MST, para a reforma agrária. Porque faltou... Ficou pequeno. Ficou pequeno ali, ficou uma gruvina. Não, e eles foram, na verdade, meus irmãos mais velhos foram comprando algumas coisinhas, um pedacinho pequeno ali, construindo, né? E nós já não demos mais de conta. E nós surgimos num período que daí entra a história do MST, entra junto com a gente, né? Quando entrou uma nova, que nós chamamos dentro do MST, a modernização da agricultura, né? A modernização da agricultura trouxe a máquina para o campo e começou a sobrar gente, né? A mecanização da lavoura, né? Os tratores, né? Então, se pegar pela história do Rio Grande do Sul, e é por isso que a história do MST do Brasil se confunde muito com essa história lá, porque essa região da mecanização, que se implementou a mecanização, começou a sobrar gente, né? E muita gente foi para o Nordeste e migrou para São Paulo, assim, de uma maneira incrível. E o Rio Grande do Sul teve parte que migrou, mas se a gente olhar para o norte, em projetos de colonização, mas não tinha jeito de levar um montão de agricultor italiano e alemão para colonizar. E não havia esse projeto de colonização. Havia um projeto dos governos para tirar do sufoco um pouco aquela tensão social. Mas a maioria da juventude que não tinha outra alternativa foi aonde? Foi abrir churrascaria pro lado do estado de BR do Brasil. Se tu olhar, o Brasil está cheio de churrascaria, de gaúcho, de catarinense, de paranaense. E os filhos dos camponeses trabalhar como garçom de lancheria e churrascaria. Mas não tinha também lugar para todo mundo. Então o norte não cabia todo mundo, lancheria e churrascaria não cabe todo mundo. E a outra parte foi lutar pela terra. Isso aí, Enio, as primeiras ocupações
deram origem ao MST, você disse que em 79, né? Você começou quando mesmo a entrar nesse processo de lutar pela terra? Eu acampar mesmo para tirar um pedaço de terra para mim foi em 89, né? Início de 89. Antes eu tinha entrado... 5 anos após a criação do MST, então. Na primeira ocupação do MST em 85, eu estava lá ajudando eu e meu irmão com uma moto para sinalizar onde seria a ocupação da Fazenda Anônima. Mas aí era com um trabalho com o Pastoral da Juventude Rural, que nós tínhamos, um trabalho com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e um trabalho também com... Nessa época você participava da Pastoral da Juventude, do sindicato? Se confundia com tudo isso. Apesar de haver uma separação, quando você chegava no partido, você já estava num grau maior, né? Então, mas não se dava essa separação. Então, o trabalho da igreja também se dava um trabalho de libertação. Todo o trabalho que se fazia era nesse sentido, né? Então, como era muito vinculado à questão da terra, né? Então, quando tinha a tarefa da gente fazer uma oposição sindical, tirar um pelego num sindicato lá, ia todo mundo, ia a igreja, a Pastoral da Juventude, ia o pessoal do PT, o pessoal do MST, ia todo mundo para ajudar naquele mutirão lá. Sim. Quando tinha uma ocupação de terra, não era uma tarefa específica do MST. Era uma tarefa de quem estava ali, era um coletivo que pensava um projeto de sociedade diferente. Então, quando nós entramos para o MST, depois teve um tempo, quando eu entrei em 89, então fui acampar, aí meu trabalho não dava mais para acompanhar tudo. Então a gente... Mas antes de você falar do MST mesmo, a sua primeira participação então foi na preparação pastoral e para ocupar a Fazenda Anônima? É. Tem 2 fazendas Anônimas, tem essa do Rio Grande e tem uma outra Anônima no Paraná. Tem também, né? Acho que é do mesmo. E essa Anônima, que distância que está lá da... nós fomos visitar lá, tem o Instituto Educar hoje, o Samuel conheceu lá. São 50 quilômetros lá da casa que nós moramos. A Fazenda Anônima? Então é na mesma região. É na mesma região. Lá os municípios são todos próximos, né? Cada 10 quilômetros, 15 quilômetros é município, né? Então, como é uma região muito povoada de pequenos agricultores, né? Ali praticamente é um dos poucos latifúndios que tem naquela região. Mas não é uma região caracterizada por grandes extensões, né? Então, quando eu estava falando um pouco, acho que essa parte faltou, os imigrantes vieram para o norte, que nós chamamos a metade norte, né? Então ali encheu de municípios, de agricultores, de escolas, de coisa, e a metade sul cheia de latifúndios, né? Que as terras planas, né? Então se criou a pecuária, mais ligada à fazendeirada, então, né? Então, na região norte ficaram poucos latifúndios, mais os pequenos agricultores, e a região sul se dividiu praticamente ao meio o estado, né? Se a gente pegar aqui em Minas, o sul de Minas, também não é uma tradição muito de grandes latifúndios, né? Até tem, né? Mas a predominância é de pequenas propriedades, com café, com coisa, né? Com cultura mais familiar. Assim foi feita mais também no Rio Grande do Sul. Então essa parte da camponesada do norte do Rio Grande do Sul, ela começou a ficar sem terra e se organizou, e por isso que criou força em 89, na campanha do Luiz Inácio Lula da Silva, né, nosso presidente, vez, né? Na Encruzilhada Natalina, o maior comício do Brasil dos camponeses foi feito lá. Na época nós reunimos 50 mil camponeses, e o Lula foi lá, a gente tem fotografia registrar disso, né? No assentamento? Na Encruzilhada Natalina, tem um monumento hoje, nós passamos lá. Então até havia muito preconceito disso dentro da própria esquerda, porque camponês, né, se meter em política, isso nunca foi da tradição do Brasil, né? A esquerda clássica, né? A esquerda clássica nunca trabalhou muito assim em camponês, né? É tido como um atrasado, né? Não é a classe revolucionária. Não tem nada a ver com os bolcheviques, né? Então, já pegando assim da história, o MST conseguiu romper com isso. Não existia nesse período, por exemplo, na CUT, né? Que é uma parceira, uma entidade co-irmã, não existia o departamento rural da CUT.
Existia o departamento dos metalúrgicos, da educação, departamento, mas camponês não tinha, foi uma briga, não existia uma secretaria agrária do PT, não existia. Para quê? Então nós começamos a fazer uma demonstração de força a partir do quê? A partir de uma luta concreta, de uma demanda concreta que o próprio sistema capitalista criou. Então, nós somos fruto do momento histórico que surgimos, né? Claro que tiveram lideranças importantes que construíram o MST, mas o período histórico que determinou, que foi fundamental para a criação do... Então foi uma avalanche. Quem não foi trabalhar de garçom ou ir para o norte, para um projeto de colonização, teve que achar alguma coisa para fazer. E nós fomos cativados pela teologia da libertação, que a igreja era muito atuante, né, no meio rural. Então nós fomos cativados e fomos incorporando. Cabeçada lá pelo Serioli. Paulo Serioli, que continua. Os freis lá também, né? O Frei Sérgio Croix, né? Ismaelda. Então havia outro trabalho de paróquia, né? Era, além de celebrar a missa e realizar casamento, né? Mas tinha também, como dizia o pessoal lá de El Salvador, no projeto de alfabetização, né? Como é que vão alfabetizar o povo lá de... Eles, não, vocês também ensinem a ler e escrever. Ou seja, alfabetizar para eles lá era fundamentalmente ensinar o povo a lutar. Então a igreja naquele período lá fazia isso, ensinava a lutar. E também celebra em missa, né? E também casem o povo lá e também... e nós aprendemos isso, né? Então construir a igreja, construir o PT, construir o sindicato, construir... para nós era quase que a mesma coisa. Depois, claro, a gente foi adquirindo e viu que o Adão Preto, o saudoso Adão Preto, ele dizia, né? Para a gente fazer uma roçagem precisa de várias ferramentas, né? Depois ele foi distinguindo isso, né? Então você vai fazer uma roça lá, você precisa ter um facão, né? Para ir cortando aqueles matos mais finos, né? Aquelas coisas para ir limpando o carreiro. Uma foice. Então ele dizia, isso é um movimento social, né? Era o MST, era pastoral, né? Isso é um facão, né? Mas daí depois tem as arvinhas mais grossas, precisa de uma outra ferramenta, o facão já não dá, né? Que era a central única dos trabalhadores, eles diziam. Então aí já precisa uma foice, né? Então para ensinar os camponeses lá, uma foice para cortar as arvinhas mais grossas, né? Agora tem umas árvores lá que atravessam no caminho lá que não tem. Então nós temos que tomar o poder, para isso tem que ser o partido dos trabalhadores, que dizia, né? Então aí tem que ser um machado, uma motosserra para derrubar aquelas árvores. Então eles usavam a metáfora do campo para ajudar nós. Então nós fomos entendendo que eram ferramentas diferenciadas, né? E fomos entendendo que muitas ferramentas também, tanto o facão como a foice e o machado e a motosserra foram cegando nós, né? Se desgastando Então a gente foi aprendendo, assim, sabe? Esse foi a... Agora interessante, você disse que participou na preparação da Fazenda Anônima, 85, e você só entrou 4 anos depois para a MST? Por que você não... O que aconteceu que você não ingressou? Estava tranquilo ainda? Porque a gente era filho de camponês e tinha uma moradia, mas morava lá e trabalhava naquela terra pequena agricultura, aquela tradição familiar, né? Tinha muito mais gente que estava na fila antes, né? Então a gente trabalhava, produzia e militava. Então nós basicamente nossa militância era à noite, né? Nas quarta-feira à noite nós íamos à reunião da pastoral, no sábado ia dar catequese, porque nós também ia nas reuniões do sindicato no sábado e no domingo, trabalhava durante a semana e fim de semana militava. Depois chegou um tempo que a gente se entendeu que... Porque a gente foi criando também um ambiente, nós precisamos de uma cultura, um ambiente, uma cultura e uma consciência, dá para dizer assim, né, mais revolucionária, né? Bom, nós ficar trabalhando nesse lote aqui a vida toda, nós podemos ir construir, se a gente conseguir uma terra, criar como uma cooperativa, que era um sonho da gente. Onde você não ficasse o dia inteiro se matando de trabalhar, que você tivesse acesso a mais tecnologia. E a gente já tinha aprendido que isso não conseguia mais sozinho, né?
porque olhando a história do campesinato mundial, o camponês com 7 anos começa a trabalhar e 60, 70 já está arrebentado de trabalhar e não consegue nada, né? E as tecnologias tem a ver com outra pessoa, né? Com outro, quem não está dentro quem fica só trabalhando, né? Então a gente já pensava numa mudança social, né? E a gente sabia que aquela mudança social não ia acontecer naquele lote sozinho do meu pai que eu trabalhava lá. E também não seria, a hora que eu conseguisse uma fazenda, né? A gente dividia um lote para... Quer dizer, então, se estou entendendo bem, a sua história no MST é diferente daquele do sem terra com S tudo minúsculo, que se torna o sem terra com ST maiúsculo. Você entrou já com uma consciência e com, assim, um devotamento, toda essa formação da pastoral, né, dos sindicatos, do PT e tal, e você entrou mais estimulado para ser militante, né? Não simplesmente assim, eu vou entrar para pegar o meu pedacinho de terra, mas você já entrou com uma consciência mais arrojada. Aí lá, com essa história aí, você conseguiu ser assentado ou você já entrou direto para ser militante? Não, daí a gente entrou para o MST e meu batismo no MST foi o despejo da Fazenda Santa Elmira. Aí tem o Frei Sérgio escreveu o livro. O massacre. E eu tomei um tiro na canela, fui batizado, né? E peguei alguns dias de hospital bom, aí deu muito problema lá com a minha família também, né? E foi tiro da polícia, né? Foi Tomou um tiro na canela. Resume um pouco quase a batalha inteira. Lá o Rio Grande do Sul teve um período, né, de 87, depois da Fazenda None, foi criado vários acampamentos, né? E, bom, a None não assentou todo mundo, ficou aquele conflito, né? Não despeja, mas você pega uma comparação mais ou menos do Ariadinópolis, né? Os acampamentos da Ariadinópolis. Nós não ganhamos do fazendeiro e o fazendeiro também não ganhou de nós, né? E então foi criado no Rio Grande do Sul vários outros acampamentos, só que o governo não resolvia aquilo lá. Então ele botava a polícia, entrava, a judiciária dava a reintegração de posse. E nós fomos criando a cultura da resistência lá. E da mesma forma que a Sem Terra ocupava, vinha o sindicato, a pastoral da juventude, a pastoral rural, a pastoral da saúde, a pastoral dar apoio nas barreiras, porque nós ocupávamos. E a polícia cercava toda a fazenda. Amanhecia cercada. Quem tinha entrado para dentro da ocupação entrou. Não entrava mais ninguém. Então o povo de fora vinha e minha militância começou nisso, né? E dar apoio nas barreiras da polícia, né? E muitas vezes quem mais apanhava era o pessoal da barreira, né? Porque a polícia fazia a barreira que ninguém entra e ninguém sai. Então eles iam lá dar apoio. E não deixava os apoiadores entrar também, não? Não podia entrar. Não. Foi assim quando no Paraná, nós somos lá em Cantagalo, rapaz, a polícia não... O Frei Mineiro, na época que era Frei Mineiro, inclusive tem uma metáfora boa, né? Quando ele chegou lá com o Frei, né, com um fusquinha, né, ele disse, eu quero entrar na fazenda. Não, você não pode aqui, não pode. Eles, cadê meu direito de ir e vir? Ele falou, né, para o policial. O policial falou, está garantido, né? Você pode vir até aqui e voltar até onde quiser. Então não tinha... Então acontecia isso, ocupava, despejava. Em 89 o pessoal da Santa Elmira disseram, vamos ocupar agora e para despejar vai ter briga, vai ter guerra. E eu entrei nessa aí eu já estava inscrito para ir acampar definitivamente, né? Então, mas para pegar a experiência fui nessa ocupação da Santa Elmira que tinha essa resistência. Então veio o decreto de despejo e pela primeira vez na história lá, o pessoal, nossa liderança, me lembro lá do Antoninho Matos, que foi o percussor daquilo lá, veio o oficial de justiça, entregou a reintegração de posse, Antoninho Matos pegou, sabe o que a gente faz com isso aqui? O pelotão de choque na frente de todo mundo, assim, pegou e rasgou na frente de todo mundo. Toninho era um líder? Era um líder lá. Sem terra? Rasgou a reintegração de posse, jogou no chão, pisou em cima e veio todo o povo com as foices e empurrou o pelotão de choque assim de ré até a saída da estrada, né? E disse, E era muita gente mesmo? Era muita gente, né? 1.500 pessoas pelo menos. 1.500.
Aí saiu as entrevistas, aí tem amplas reportagens nisso, nos jornais, tem livros escritos sobre isso. Então aí foi dito, vocês querem despejar, podem vir, mas podem arrumar. Aí eu me lembro que o Nelson Portela foi a liderança que fez tacou o dedo em risco pro comandante do pelotão, assim, tem fotos do 0 hora lá. 1.500 caixão para nós e para mais, pode trazer uns para vocês também. Então foi feito um enfrentamento com a polícia que poucas vezes teve na história. Também? Não, foi a brigada militar mesmo. Porque eu estranhei. Uma grande operação, sabe? Não é essa aí que estava o comandante Curió, não? Não, o Curió foi anterior. O Curió foi em 79, lá na Encruzilhada Natalina. Pois é, o Curió foi antes do MST. Ele era do Exército, do né? Exército. Pois é, mas o que o Exército? Eu estranhei essa história, porque o Exército lá. Aí foi no período da ditadura militar. Ah, é porque é por isso que eles mandaram o Exército. Quer dizer, junto com a brigada também, né? Então isso foi um desacato, foi uma desobediência civil e teve enfrentamento, aí foi 30 e poucas pessoas baleadas, né? Eu fui uma delas, né? Mas teve muito policial, foi pro hospital, teve o Paulo Serioli e o Frei Sérgio foram presos, toda a direção da MST foi presa, né? O Frei Sérgio tá lá no meio também? Tá no meio, o Frei Sérgio, uma coronhada, tá todo mundo. Mas que hora que foi? Você lembra disso? Foi 5 horas da tarde. Aí das 5 até as 8 da noite? Até madrugada. Eu fui baleado às 5 horas da tarde, fui entrar no hospital 3 horas da manhã. Eu estava quase morto, sem esvaindo de sangue. Puta merda. Então nós fomos parar. Então a polícia atacou mesmo às 5 da tarde. E aí foi a noite inteira. Então pegando o caso pessoal, já que você estava me entrevistando, né? Mas assim foi com todo o outro pessoal. Eu tomei um tiro às 5 horas da tarde. Fui parar num camburão da polícia, onde eles foram comemorar num churrasco com a polícia na sede da fazenda. Depois que eles comeram o churrasco, fizeram todo o ato deles lá, que foram me levar para o hospital. Eu cheguei no hospital 3 horas da manhã. E você tá dentro quase 12 horas depois, vai em sangue. Inclusive eles trouxeram um churrasco lá para ver se eu queria comer. E só você preso ou tinha mais outros no camburão? No camburão era só eu. Então... Chegou um tempo lá que eu e o Frei Sérgio se encontramos no camburão. O Frei Sérgio estava numa maca, toda quebrada assim. O Frei Sérgio escreveu dentro do camburão, porque eu estava deitado numa maca assim, eu estava sentado numa cadeira. Né? Aí o sangue que correu da maca se misturou com o dele, que estava sangrando assim. Ele escreveu Reforma Agrária dentro do camburão, misturando o meu sangue e o dele, estava escrito no livro. Né? Depois eles separaram o meu e o Frei Sérgio. Que o Sérgio também levou uma coronhada. Coronhada também? Mas aí foi todo mundo assim. Mas você morria nessa então? O Adelar Preto, filho do Adão Preto, também estava junto comigo, também foi baleado na perna. Enfim, então foi um ato muito violento, sabe? Para nós, assim, mas também foi um ato que demarcou demais, né? Então aí, porque aí nós paramos de obedecer à justiça deles, né? Os sem terra enfrentaram a polícia, então virou um negócio doido, assim, né? A imprensa sensacionalista dizendo agora sim começou uma guerra, já começou, né? Então aquilo começou em 89. 89. 11 de março. E feriram uns 30? Foram 31 baleados, né? A bala. E policiais também ou não? Não, policiais não foram feridos a bala, mas fizeram um enfrentamento de massa. Né? Mas não morreu nenhum? Não. Nossa. Enfrentamento de massa, foi usado gasolina, pedra, pau, flecha, lança, foice, tacão. E como é que terminou isso? Expulsaram todo mundo? Todo mundo. Ninguém consegue resistir à polícia militar. Isso aí, a polícia militar sabe melhor. Às 5 da manhã eles conseguiram varrer todo mundo? Não precisou. 1h30 eles tinham feito o despejo todo. Prendido quem tinha que prender, balearam quem tinha que balear, despejaram, botaram em cima de caminhões e ônibus quem tinha que botar e levaram para uma outra área, né, que eles tinham determinado. Né? Eles eram cerca de 1.500 pessoas? E mais ou menos uns 2.000 policiais. Mais policiais? 2.000? Então eles cercaram tudo assim, vocês ficaram no meio? Isso ficou amplamente divulgado na imprensa, eles fizeram um cerco chamado em forma de U, né? E só deixaram um espacinho. Aí a operação militar é para fugir. Né? Mas ninguém fugiu, né? Isso foi mais interessante.
Homem, mulher e criança enfrentaram, ninguém fugia. Mesmo que tinha espaço para fugir, não fugia, né? Ô Enio, como é que você explica hoje? Porque eu fico até emocionado ao ouvir isso, porque de lá pra cá, 89, então já são quase 30 anos, né? 36 anos. Foi uma decisão assim, você olhando a história, você considera madura? Foi um desespero? Foi... O povo já estava torrado até aqui e agora é resistir, morreu, tudo. Como é que você explica isso? Porque assim, como você falou, humanamente, realmente, 1.500 pessoas enfrentar 2.000, não tem cabimento, né? Eu, por exemplo, eu queria ver se eu parecer também, mas que eu já percebi lá em Eldorado dos Carajás,